Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar de métodos diferentes para contar a história. Muitas vezes a contação de história no ensino bíblico, o professor não tem metodologias diferentes. Existem várias maneiras de contar a mesma história bíblica. Conhecer essas maneiras diferentes vai fazer toda a diferença no teu ministério. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula, deixa o teu comentário. Tudo isso é muito importante para tornar o nosso canal mais relevante. Nós precisamos aprender que existem várias maneiras diferentes de contar uma história bíblica para a criança. Dominar esses métodos e conhecer essa metodologia diferenciada vai fazer toda a diferença na cativação da atenção das tuas crianças e no engajamento dessas crianças no momento de contar uma história. Então é muito importante. Nós vamos comentar sobre algumas metodologias diferentes e quanto isso é importante, algumas dicas importantes para você usar essa metodologia. O primeiro método de contar história é a história com cartazes. Então você conta a história bíblica e utiliza cartazes para a ilustração dessa história. Normalmente esses cartazes têm cena da história que vai ser contada. Então é muito importante a contação de história com cartazes. Lembrando que esses cartazes podem ser impressos, então você pode pegar na internet as cenas bíblicas e imprimir. Esses cartazes podem ser feitos em EVA ou outra maneira que você encontrar de fazer cartazes. Então é muito importante a utilização de cartazes na contação de história. Isso vai ajudar na cativação da atenção do teu aluno e facilitar a compreensão daquilo que está sendo contado através da história. É muito importante quando você for utilizar cartazes na contação de história, observar algumas coisas. Primeiro, o cartaz tem de ser visível. Então, lembrando que é um recurso visual, então ele tem de ter um bom tamanho, de modo que todas as crianças possam visualizar esse cartaz. Então, ele precisa ser visível. Outra dica importante, ele precisa ser colorido ou atraente. Então, ele precisa ter imagens coloridas, de modo que vão atrair a atenção da criança. Eu já vi algumas pessoas usar cartazes em preto e branco. Isso não torna a tua história ou o teu recurso atraente. Então ele precisa ser colorido. Outra coisa, ele precisa ser sem muitos detalhes. Então muitas pessoas vão usar o cartaz, ele traz o cartaz cheio de referências, cheio de detalhes, isso rouba a atenção da criança e perde o foco. Então ele não precisa ter muitos detalhes, mas uma ilustração simples daquilo que está sendo contado. E importante, que ele seja em ordem sequencial. Então os cartazes ele deve vir numa ordem progressiva conforme o desenvolvimento da história. Então é importante. Então, a utilização de cartazes na contação de história é muito legal, enriquece a tua história, ajuda na compreensão daquilo que está sendo ensinado e é muito importante. Segundo a metodologia para a contação de história, é chamada história na caixa. Pastor, o que é uma história na caixa? Você vai utilizar uma caixa e vai colocar itens ou objetos referentes à história dentro dessa caixa. E no momento da contação de história, você vai tirar esses objetos, vai tirar esses itens. Por que esse método é muito importante e é muito legal? Primeiro, porque ele vai cativar a atenção das crianças. Eu uso muito esse método e normalmente quando você usa, a criança fica muito curiosa para saber o que está dentro da caixa e isso vai cativar a atenção da criança. Outra coisa legal que vai facilitar a compreensão da criança naquilo que está sendo ensinado. Então é muito bom esse método de contação de história na caixa, é muito legal. O que se deve ser observado? Algumas dicas importantes. Primeiro, os objetos devem ser relacionados à história. Então não vou colocar qualquer objeto, mas tenho de colocar objetos que tenham relevância, que esteja relacionado à história. Então isso é muito importante.
Segundo, esses objetos têm de estar dentro da caixa numa ordem sequencial. Como os cartazes que têm de vir numa ordem sequencial, esses objetos estão relacionados à história e devem aparecer de forma sequencial relacionada àquilo que você está ensinando. E outra coisa importante, esses objetos têm de ser de conhecimento das crianças, que sejam entendidos pela criança a sua relação com a história. Então não adianta colocar um objeto que a criança não conheça, que não esteja relacionado à história, ele não vai fazer o efeito de ajudar na compreensão da história e cativar a atenção da tua criança. Então, primeira metodologia, história com cartazes. Segunda metodologia, muito legal, história na caixa. Terceira metodologia de contar a história, que também é legal, é o método vivendo a história. Então, você vai contar a história bíblica sendo você o personagem da história. Então, normalmente, essa história é contada como se eu fosse o personagem e a história aconteceu comigo. Então, o método de contação de história, vivendo a história, é muito legal, dá uma roupagem nova para a história, principalmente numa história já conhecida. Então, é muito legal isso daí. Então, vivendo a história, quando eu conto a história, eu sendo o personagem dessa história e contando essa história como se aconteceu comigo. Então, isso é legal. O que é importante, dica importante, primeiro, esse método é muito eficaz quando se usa figurino. Quer dizer o quê? Eu me vestir como personagem da história. Então, quando eu uso figurino, esse método se torna muito eficaz. Segunda coisa muito importante, o conhecimento da história que está sendo contada. Então, lembrando que deve se estudar bem a história, decorar o que aconteceu com o personagem. Então, o conhecimento da história, o domínio da história vai fazer toda a diferença. É outra metodologia muito legal, dá muito resultado. Já fiz muitas vezes essa metodologia, já me vesti como personagem, trouxe esse personagem. Eu digo que já causa um impacto. Quando você entra vestido como personagem, a criança já olha e diz: o que o tio vai fazer? O que a tia vai fazer? Então é muito eficaz no engajamento das crianças e na cativação da atenção das crianças. Então essa outra metodologia muito legal que você pode usar na contação de história. Outra metodologia é a pantomima. Pastor, o que é uma pantomima? É um teatro sem fala, é um teatro só com expressão corporal. Então a pantomima também é muito legal. Normalmente eu uso pantomima com as crianças, então eu trago as crianças para dentro da história. A pantomima é muito legal quando se tem figurino. Então você vai contar uma história, você traz um figurino e traz a criança para dentro da história e veste a criança com aquele personagem e ela vai representar o personagem da história. Então, a pantomima, algumas dicas importantes. É muito bom quando a gente traz a criança, envolve a criança. Outra dica importante, quando tem figurino também. Então, trazer figurino para uma pantomima é muito importante. Então, é outra maneira de contar a história e vai ser muito útil para você usar com as suas crianças. Outra maneira de contar a história muito útil é o teatro infantil. Então, usar o teatro, transformar a história bíblica numa peça de teatro e fazer esse teatro com as crianças. Ele é muito importante, primeiro, porque ele promove o engajamento das crianças. Você vai envolver as crianças no momento de contar a história. Outra coisa é muito importante o teatro infantil, ele aprofunda o conhecimento, porque a criança vai conhecer a história mais profunda para viver aquele personagem. Isso é muito importante. Outra coisa importante, o teatro infantil vai exigir ensaio. Então não dá para fazer um teatro infantil de maneira improvisada, você vai precisar ensaiar. Outra coisa muito legal é que quando há um cenário, criar um cenário para o teatro infantil também vai ajudar muito na contação de história. Então é outra maneira de contar história. Outra maneira muito eficaz de contar a história é o teatro de fantoche. Então, usar fantoches para contar a história. Para um teatro de fantoche, o legal seria você ter um biombo, a casinha de fantoche. Isso é muito legal. Pastor, se eu não tenho um biombo, como é que eu faço? Eu posso utilizar um lençol. Então, você pega duas pessoas, pedem para segurar um lençol e eu consigo fazer aquele teatro de fantoche.
ou uma caixa de papelão grande, colocar o personagem dentro da caixa de papelão, tinha de ser uma caixa de geladeira, porque caber uma pessoa lá dentro, e fazer o teatro de fantoche. Então, o teatro de fantoche é outra maneira muito legal para a contação de história. E, por fim, uma metodologia muito interessante é filme e desenhos bíblicos. Então, em vez de eu contar a história, eu trazer um filme ou um desenho bíblico para que essas crianças venham conhecer a história. Isso também é uma metodologia válida na contação de história. Lembrando sempre, primeira dica importante, assista o filme ou desenho bíblico antes de apresentar para as crianças. Veja se está em harmonia com aquilo que nós cremos, se está em harmonia com o que a Bíblia ensina, então se não tem nada fora da Bíblia, então isso é importante. E no final faça uma aplicação, diga para as crianças, olha, nós aprendemos isso com esse desenho bíblico, nós aprendemos isso com esse filme bíblico. Então é importante no final fazer uma aplicação. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607, estamos à disposição. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu comentário, deixar o seu gostei ou não gostei dessa aula, pois isso torna nosso canal mais relevante. Fique na paz do Senhor. Amém.